Eu sei que parece loucura, mas a guerra comercial do Trump, que o Trump está provocando, né, entre os Estados Unidos e a China, tem muito mais a ver com a produção de conteúdo do que você pode imaginar. Sim, eu sei que isso parece loucura. Mas vamos lá, deixa eu te explicar. E antes de eu te explicar, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Rafael e aqui nesse canal eu te explico a como construir o seu One Person Business, um negócio de uma pessoa só, para que você possa ofertar serviços através da prestação desse serviço, através de cursos ou através de mentorias no mercado digital, para que você viva a verdadeira liberdade que o digital pode proporcionar. Nesse momento, por exemplo, eu estou em Singapura e eu só consigo trabalhar daqui porque eu decidi criar um One Person Business. Eu atendo os meus clientes, eu aplico a minha mentoria, gravo meus conteúdos para o meu canal e consigo viajar o mundo e conhecer as maravilhas que esse planeta nosso e a vida pode nos oferecer. Mas tudo isso só é possível porque, assim como os Estados Unidos e assim como o Trump, eu estou preocupado com isso aqui, com produzir conteúdo para atrair uma audiência. É o seguinte, o conteúdo ele tem um objetivo importantíssimo: influenciar no pensamento da audiência. Vou repetir. O grande objetivo de um conteúdo é gerar influência diante do pensamento de outra pessoa. O seu conteúdo pode ser crítico, pode ser informativo, pode ser inclusive uma metáfora, mas tudo isso vai gerar algum tipo de influência na outra pessoa. Seja uma influência positiva, uma influência negativa, uma influência que vai gerar uma reflexão maior, uma influência que vai deixar passar barato. Mas a verdade é que o conteúdo ele influencia o pensamento. E se ele influencia o pensamento, ele vai influenciar os hábitos. A partir do momento em que você vê alguém diante de algum conteúdo fazendo algo, você começa a repetir aqueles hábitos por causa dessa pessoa. Eu vou te explicar isso um pouco melhor agora. Você tem ideia do poder e da importância da indústria de cinema, da indústria cultural americana? Não? Deixa eu te falar. Nos últimos dias, quando o Trump começou essa guerra tarifária, né, falando que precisa taxar mais os outros países porque eles não estão comprando produtos americanos, o primeiro-ministro daqui de Singapura fez uma declaração no parlamento que fica a uns 800 metros daqui de onde eu estou, no Fullerton Hotel. E ele falou o seguinte: olha, eu entendo quando os Estados Unidos falam que as pessoas compram menos deles, que elas vendem mais do que compram. Mas se ele estiver falando de itens manufaturados, uma capinha de celular fabricada na China, um iPad, onde todas as peças vêm da China, esse celular que eu estou gravando, onde tudo vem da China, ou do Vietnã, ou de qualquer um dos países aqui do Sudeste Asiático, e vai para lá só para ser montado e vendido nos Estados Unidos. Ou nem dá para ver uma loja da Apple que está ali embaixo, que é super linda, lá nos meus stories eu estou mostrando, @rafaelmatias.o, inclusive ontem eu estava lá comprando mais um AirPod Pro. Mas o fato é que o primeiro-ministro de Singapura disse que, beleza, eu entendo essa jogada entre itens manufaturados, né? Mas os Estados Unidos exporta muito mais cultura e serviços do que ele importa. E aí o mundo começou a olhar de uma outra forma. Porque a indústria cinematográfica americana, ela realmente impõe o estilo de vida ocidental, quiçá até aqui no Oriente. A indústria cultural americana impõe qual gosto de músicas nós devemos gostar, qual tipo de peças teatrais, quais tipos de roupas nós devemos usar. Tudo isso movido pela prestação de serviços. Se você for ver em serviços, Apple fatura muito com serviços, talvez seja o braço mais lucrativo. A Amazon, que está ali falando de produtos manufaturados, mas ela vende muito mais, de maneira muito mais lucrativa com a sua nuvem na rede, a AWS. Sem falar em livros, músicas e tudo mais que a gente tem por aí, que vem tudo da indústria cultural americana. E aí quando o primeiro-ministro aqui de Singapura falou isso,
ele me trouxe na memória sobre a importância da produção de conteúdo. Então, os hábitos ocidentais, eles são plenamente produzidos por uma indústria cultural americana. Então, tendencialmente, de maneira tendenciosa, nós, enquanto brasileiros, né, que somos muito mais influenciados pela cultura dos Estados Unidos, vamos ter mais gosto e mais preferência de apoiar qualquer política dos Estados Unidos, diante de qualquer outro país em que ele for enfrentar, principalmente a China, porque nós não temos hábitos de consumo de conteúdos chineses. A gente não tem ideia de como é a China. A gente não tem ideia de como são os hábitos chineses. Talvez você tenha visto alguma coisinha do Jack Chan e acha que isso é a China. Você quer entender de verdade que eu estou falando sobre influência na cultura, no nosso pensamento e no apoio ao outro? Pega a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela começou a exportar o K-pop. Foi um programa governamental de encontrar as pessoas certas, criar programas. Aqueles grupos, eles são feitos especificamente para atrair as pessoas do mundo inteiro. As notas musicais são feitas para ficar repetitivas no nosso cérebro, para atrair a audiência que vai ver a Coreia com outros olhos. Não contente em exportar o K-pop, né? E para você ter uma ideia, entre alguns canais dessas bandas de K-pop, você vai ver quantos bilhões de vídeos, de visualizações eles têm nos vídeos deles, nos clipes deles. É realmente uma produção cultural intensa. E então a gente teve os K-dramas, as novelas e os seriados e os filmes da Coreia, né? Ou doramas, né? Se você gosta de dorama, me conta aqui nos comentários qual que é o seu favorito. Eu vou perguntar para minha irmã se ela assistiu já, porque minha irmã já consumiu tudo quanto é tipo de dorama que existe por aí. E aí a gente começa a perceber a cultura coreana como algo satisfatório. Talvez você já tenha visto as pessoas elogiando a Coreia, pessoas falando bem da Coreia e dizendo super coisas bacanas da Coreia. Por quê? Porque nós estamos habituados a consumir aquilo. O meu sobrinho, o Juan, adora anime. A cultura japonesa já se faz presente através dos animes, dos desenhos. Provavelmente pode ser que você, se tiver na minha faixa etária ali dos 30 anos, também tenha consumido animes na sua infância. Então, se você consumiu animes, você já está familiarizado com o Japão e aí você tem uma ideia de Japão na sua cabeça. Mas isso não acontece com a China. E aí é por isso que é muito mais fácil para alguém do Ocidente apoiar uma política tarifária dos Estados Unidos do que pensar em tudo que pode acontecer na China. Porque a gente não tem ideia do que é da China. E aí a indústria da cultura é tão forte que ao longo dos últimos anos tem uma indústria brasileira uma indústria chinesa que com certeza você já viu se você está no Brasil. Chama BYD. Dos carros. Tá lá no programa do Hulk fazendo propaganda. E tem gente que garante que um carro da BYD vai explodir e vai pegar fogo no meio da rua e começa a compartilhar isso. Mas por quê? Não sabemos. Mas talvez, e aí já foi feito várias investigações, várias avaliações para entender isso, pode ser que isso tenha surgido dos influencers de automóveis. Influencers esses que são pagos para elogiar determinada marca. A pessoa ganha o carro daquela marca para elogiar ele. E aí é óbvio que ela precisa elogiar e exaltar aquele carro. E quando surge um concorrente, o que você precisa fazer? Atacar esse concorrente, falar que ele não presta, falar que ele não vale nada. A mesma estratégia que eles fazem na política é feita também no mercado comercial. E aí é óbvio que começa a se implantar uma dúvida. Então talvez a dúvida que você tenha se um BYD é confiável ou não, se um carro elétrico é válido ou não, venha muito mais da influência cultural dessas pessoas que são produtores de conteúdo, que são influencers de automóveis, da influência negativa que essas pessoas têm porque elas são pagas e financiadas pelas grandes montadoras do Ocidente, do que
na realidade, o que a indústria automobilística elétrica pode ofertar. Então, o que eu estou te mostrando aqui é que a produção de conteúdo, ela impacta diretamente no modo de pensar de cada um. A Disney, gente, é o sonho de qualquer pessoa do Ocidente. Nossa, ir para a Disney. Criança quer ir para a Disney, o adulto, quando vai para a Disney, realiza um sonho de infância. Porque você cresce vendo, pessoas indo para a Disney. 2, você cresce assistindo os filmes da Disney. Você cresce com aquela abertura mágica onde a estrela passa, o foguinho se contorna no castelo da Cinderela e você, nossa, eu preciso ver isso de verdade. Quando o Walt Disney vai lá e constrói a primeira Disney, primeiro lá em Los Angeles, depois constrói na Flórida, a gente vai ter a construção do castelo da Cinderela. E aí você vai ver que tudo se torna real. Aquela magia que estava no desenho, que foi implantada na sua mente através de conteúdo, se tornou realidade quando você viu aquilo. Então você só quis ir para a Disney, ou para um parque da Universal, ver a cidade do Harry Potter, ou o mundo dos Simpsons, ou seja lá o que for nesses parques de Orlando, justamente porque você viu isso através da produção de conteúdo. Entende como que o conteúdo ele influencia o nosso hábito, o nosso pensamento, a nossa ação no dia a dia, as nossas decisões? E é aqui que eu quero chegar. Se você não produzir bons conteúdos, você não vai saber como atrair boa audiência. E se você não sabe atrair boa audiência, as pessoas não vão querer comprar nunca de você. Meu objetivo aqui nesse canal é te mostrar como é que a produção de conteúdo precisa estar ligado com a audiência que você quer atrair. Quando eu gravo um vídeo mostrando o Marina Bay e comprovando que eu estou aqui, de Singapura, num dia normal, trabalhando minhas 4 horas por dia para que eu possa atender meus clientes, atender meus alunos, gravar meu conteúdo e depois viver a vida tranquilamente. Daqui a pouco eu vou assistir um show de fogos que aparece ali, de luzes que aparece ali na fonte. Quando eu faço isso, eu estou comprovando para você que eu vivo a verdadeira liberdade que o mercado digital pode proporcionar e mais. Eu estou mostrando a minha rotina como produtor de conteúdo de quem tem um one person business. Isso significa, corta, porque tem um corvo bem aqui me filmando aqui, que eu tô com medo desse corvo vir aqui pegar minha câmera. Mas voltando. Isso significa que o seu conteúdo precisa atrair aquelas pessoas que vão poder ter potencial de comprar de você. Então, quando você estiver tendencioso em qualquer briga política que esses charlatões do futuro, eu posso te falar, viu? Eu já trabalhei em Brasília, eu sei que é tudo charlatão, no fim tá todo mundo almoçando junto. Na próxima briga política que esses charlatões se envolverem, lembre-se que você está muito mais influenciado pelos conteúdos que são gerados do que você pode imaginar. Na era da informação digital, é o conteúdo que te faz tomar uma decisão. Você não toma mais decisões de maneira racional, você toma decisões apenas pelo conteúdo que você consumiu. Beleza? Se você não se inscreveu ainda no canal, clica para se inscrever agora mesmo e já deixa o like aqui nesse vídeo, né? Você ficou até o final e não deixou o like ainda, deixa o like aí, vai. Vamos? Valeu! Bora nessa!